Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de resolução do trabalho prático, parte 1 do segundo bimestre. Então, assim como nos outros trabalhos, eu vou estar resolvendo o trabalho com vocês, considerando o tema fictício Sistema para Adoção de Animais. Então, essa videoaula é curta, tá? Mas é necessário que vocês acompanhem toda a videoaula. O sumário da aula é esse, então eu vou estar revisando, né, qual que é o tema que eu estou fazendo, estou resolvendo o trabalho. Algumas considerações importantes sobre os códigos para criar banco e criar tabelas, assim como algumas revisões sobre banco de dados, que é a disciplina que vocês viram no ano passado. Relembrar o sistema, vou estar mostrando o sistema novamente para vocês, né, o estado atual dele, e vou criar o banco de dados desse sistema de adoção de animais e as tabelas também. Perfeito? Vamos lá. Então, no tema fictício, a gente tinha uma tabela, vai ter uma tabela para animal, né? Onde eu vou armazenar as características de cada animal, tá? Nome, peso, idade, sexo, descrição e histórico. Para cada pessoa, então eu vou ter uma outra tabela chamada pessoa, onde eu vou ter o nome, o endereço e as preferências, tá? Então, assim, eu tenho a tabela animal e uma tabela pessoa. Mais para frente a gente vai ver que vai ter que ter uma outra tabela para relacionar animal com pessoa. Então tem uma outra tabela para de fato acontecer a adoção, né? A pessoa adota o animal é adotado pela pessoa, tá bom? Então pelo enunciado a gente não consegue, né, identificar que tem uma terceira tabela, mas se a gente for pensar no sistema, a gente consegue imaginar isso sim, tá? Então mais para frente eu vou falar um pouquinho dessa terceira tabela que a gente vai ter que ter. Bom, o que é importante agora? Algumas considerações. Então, vamos ter dois arquivos, tá? Um arquivo que é criarbd.php, onde eu crio meu banco de dados. E eu tenho um arquivo chamado criartabelas.php. Então, são esses dois arquivos. Esse primeiro cria o banco de dados, esse segundo vai criar as três tabelas que eu comentei no slide anterior. E aqui eu coloquei uma coisa importante, ó, que é o quê? Aonde que eu vou colocar esses arquivos? Não tem uma localização específica, tá? Eu não preciso colocar junto com a pasta do meu projeto. Eu posso colocar em qualquer lugar. Então, para ilustrar isso para vocês, eu vou mostrar onde estão esses arquivos. Olha, esses dois arquivos aqui estão dentro da pasta aula 06, tá? E o meu trabalho, meu sistema como um todo, ele está aqui, ó, em pasta TP. Tá vendo? Animais, atualizar animal e assim por diante. Então, o que eu estou querendo falar com vocês é o seguinte: esses dois arquivos aqui, eles não precisam estar na pasta do sistema. É lógico, né, que é preferível que você crie uma pasta aqui na pasta do sistema, né? Por exemplo, BD e coloque os arquivos aqui dentro, tá bom? Então, eu vou até fazer isso nesse momento. Aula 6. Vou voltar aqui, vou em TP, BD, pronto. Copiei e colei aqui, beleza? Vamos continuar. E aqui uma parte que é a revisão de banco de dados, tá? Então coloquei dois links aqui. O primeiro link é sobre os tipos de dados que existem. Então vou clicar aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer com isso. Opa, pronto. Pessoal, os tipos de dados, o que acontece? Eu tenho o tipo char, o tipo varchar, tenho tipos numéricos também, né? Como por exemplo int, float. Tenho tipos data também, tipo date, um que marca apenas o ano, que marca apenas o tempo, né? Então tenho vários tipos diferentes. Por que eu estou mostrando isso para vocês aqui? Porque no sistema fictício meu aqui, ó, eu posso ter apenas alguns tipos de dados que são diferentes dos temas que vocês estão resolvendo no trabalho. Então, assim, professor, eu não sei como é que eu faço. Então, vem aqui, ó, nesse material e verifica, por exemplo, o tipo date, como usar ele, tá bom?
Porque no meu trabalho em específico não vai ter esse tipo de date. Mas aí vocês podem vir nesse material aqui e verificar como que usa, ok? Outro conceito importante aí, ó, é o conceito de chave estrangeira. Então, chave estrangeira é a chave que você pega de uma outra tabela e vai fazer parte da sua tabela em questão, tá bom? Como assim? Vamos lá. Voltando aqui. Como eu falei com vocês, eu vou ter uma tabela animal e uma tabela pessoa. Então, para relacionar animal com pessoa, eu vou ter que criar uma terceira tabela, que eu vou dar o nome, por exemplo, de adoção. Essa terceira tabela, ela vai pegar um animal e relacionar com uma pessoa, tá? Mas como eu vou saber qual animal que pegou e qual pessoa que pegou? Então, é a partir desse momento que surge a chave estrangeira. Então, na tabela adoção, vou pular um pouquinho lá para frente para vocês entenderem melhor, tá? Na tabela adoção, ó, eu vou pegar o ID da tabela animal, ID da tabela animal e o ID da tabela pessoa, ID da tabela pessoa. Então, esses dois atributos aqui, ó, ID animal e ID pessoa, são chaves estrangeiras. Por que chave estrangeira? Porque não é dessa tabela. Ela está vindo, ó, essa chave aqui, ela está vindo desta tabela aqui. Essa chave aqui está vindo dessa tabela aqui, tá bom? E aí, coloquei um material adicional também sobre isso, tá? Aqui tem uma explicação mais formal sobre o que eu acabei de falar. Bom, continuando aí, relembrando o sistema. Então, nesse momento, eu vou mostrar o sistema para vocês para a gente verificar como que ele está, o estado atual dele. Então, é localhost barra TP, né? TP. Beleza. Olha lá, pessoal. Então, a gente não tinha nada de PHP ainda, né? Aqui é a página inicial. Tem o quem somos que não tem nada, né? Eu não coloquei, mas não tem problema. Tem a parte de animais, botãozinho animais aqui, que aí eu posso cadastrar animal, consultar, atualizar e remover um animal. Por enquanto, sem banco de dados, mas já tem um formulário e tem alguns animais fictícios aqui, tá bom? Pessoas, mesma coisa, tem as quatro opções, né? Cadastrar, que ainda não cadastra no banco de dados, consultar, atualizar e remover. E tem a parte do login também, tá bom? O que que é importante vocês perceberem aqui, ó? Que foi até o que eu coloquei aqui, ó. Descobrir falhas. Como assim descobrir falhas? Aqui, ó, tá muito bonito o sistema, só que tem alguma opção aqui onde eu possa fazer de fato a adoção? Não tem, né? Aqui eu cadastro animais, né? Faço algumas coisas dos animais e aqui eu faço algumas coisas das pessoas. Mas não tem nenhum botão aqui onde você pode fazer a adoção de fato. Então é isso que eu percebi ao ter que criar o banco de dados com as tabelas. Então eu percebi assim, olha, o sistema tem algumas falhas. Então eu vou corrigir essas falhas, tá bom? Então, eu vou ter que criar aqui, ó, um novo formulário, né, um novo botão com um novo formulário para que seja realizada uma adoção. É como se eu fosse cadastrar uma adoção no banco de dados. Tá bom? Esse novo formulário eu vou criar na próxima aula, tá? O foco de hoje é esse daqui, ó. Criar banco e criar tabelas, que foi o que eu pedi para vocês fazerem para o trabalho prático, parte 1, tá bom? Então, algumas coisas que eu estou falando aqui é só para não ficar descontextualizado. Onde que eu estou aqui? Atributos novos. O que, que seria esse atributos novos? O que, que eu pensei aqui? Ó? Bom, cadê? O animal ele tem um nome, tem o peso, tem o sexo, tem a descrição e tem o histórico, tá? Mas ele não tem um tipo. Como assim um tipo? O nome é Joaquim, mas ele é um cachorro, ele é um gato, é uma tartaruga, é um peixe. Então eu percebi que eu tenho que ter um atributo chamado tipo. Por que eu tenho que ter esse atributo aqui? Porque aqui, ó, eu tenho relatórios a serem gerados. Então, ó, animais que mais menos são colocados para adoção, animais mais menos preferidos.
E eu imagino que esses relatórios aqui estão falando em relação assim, qual que é mais adotado, mais preferido no caso aqui, o cachorro ou o gato? Qual animal é mais colocado para adoção, a tartaruga ou o peixe? Então imagina assim que esses relatórios aqui estejam falando em relação ao tipo do animal, né? Se é um cachorro, se é um gato. Então por isso eu vou ter que criar esse atributo novo, tá bom? Um outro atributo que eu percebi aqui, ó, é um atributo status. Como assim status? Ah, se o animal ele, no momento da consulta, né, no momento que eu vou fazer uma adoção, como eu falei com vocês, vou ter que ter um botão novo aqui de adoção. Nem todos os animais vão estar disponíveis. Pode ser que alguns animais estejam com o status adotado naquele momento. Então já está adotado por outras pessoas. Então na hora que eu for adotar, aqui fazer um cadastro de uma adoção, eu tenho que puxar do banco de dados apenas os animais que tenham o status não adotado, tá bom? Então isso que eu percebi a partir dessa análise do banco de dados, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Criação do banco de dados, pessoal. Então, criação do banco de dados a gente já viu na aula passada, né? O que eu mudei da aula passada é o nome do banco. Então, eu coloquei o nome do banco, TP, de trabalho prático, PHP. Beleza? Então, aqui eu estou criando o banco de dados. E na próxima parte aqui é a criação das tabelas. Então, aqui eu coloquei o que vai ter na tabela animal, tá? Em negrito, os atributos que eu percebi que não estavam no enunciado, tá? Mas que são importantes, beleza? E a tabela pessoa, tá? Que ficou os atributos que já estavam lá no enunciado, ó. Nome, endereço e preferências. E eu fiz a pergunta, né? Mas como relacionar animal e pessoa? Que é o que eu já acabei antecipando, né? Vai ter que ter uma terceira tabela. E antes de fazer essa terceira tabela, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma revisão lá do banco de dados. Por que eu tenho que criar uma terceira tabela? Porque o relacionamento entre animal e pessoa é N para M. Ou, né, de outra forma, é de vários para vários. Ou, de outra interpretação, um animal pode ser adotado por várias pessoas e uma pessoa pode adotar vários animais. Então, como é de vários para vários, N para M, eu tenho que criar uma terceira tabela para relacionar animal com pessoa, ok? E aqui estão as tabelas criadas, tá? Aqui a tabela animal, com todos os dados aqui, tá bom? Então, todos esses dados aqui são varchar, beleza? O primeiro aqui é o ID, que aí é um inteiro, sem sinal, autoincremente, vai ser a chave primária. Então, o animal vai ser identificado exclusivamente por esse ID, beleza? Após fazer essa criação de tabela, através desse comando aqui, ó, eu vou para a próxima tabela, que é essa daqui, tá? Pessoa, que tem a mesma lógica. Aí depois de fazer chamar essa função aqui e inserir a tabela, né, criar a tabela de fato, aí sim que eu vou para a tabela adoção, tá? Por que eu coloquei as setinhas aqui? A adoção usa coisas da tabela animal e da tabela pessoa. Então, essa parte do código tem que estar embaixo, né, da tabela animal e embaixo da tabela pessoa. Por isso que eu fiz esse caminho aqui, tá bom? Se eu mostrar o código para vocês, vocês vão ver que está exatamente assim, ó. Olha lá, todo o código, né? Então tem animal, depois pessoa e depois adoção, ok? No slide, como não ia caber, eu fiz essa setinha para vocês não confundirem. Então, isso daqui é tranquilo de entender. Vamos entender, então, a parte de adoção. Então, tem uma tabela adoção. Ela vai ter um ID, tá? Que é a chave primária. Esse ID aqui, ele vai identificar unicamente, né, exclusivamente uma adoção, o que aconteceu.
E aqui eu tenho o ID animal, que é do tipo inteiro sem sinal, e o ID pessoa, que é do tipo inteiro sem sinal também, tá? Esse ID animal é chave estrangeira, então é uma chave que está vindo de uma outra tabela, tá? No caso animal. Esse ID pessoa também é uma chave estrangeira, funk key, né? Que significa chave estrangeira no português, tá? Então esse ID pessoa tá vindo lá de pessoa, beleza? Então aqui eu falo, bom, essa chave estrangeira está referenciando referências. Qual tabela? A tabela animal. Tá, mas qual atributo? O atributo ID. ID pessoa é uma chave estrangeira que está referenciando a tabela pessoa, o atributo ID, ok? Então é essa a ideia aí. Vou mostrar o banco de dados, que ele já foi criado, né? Então localhost php myadmin. Aqui a senha de vocês é vazia, tá? Minha senha é mgvb. Pronto. O nome do banco de dados está lá embaixo, né? Que é o tp-php. Achei. E aqui estão as minhas tabelas, beleza? Animal, vamos lá. Vamos ver a estrutura de animal. Então tem o ID, que tem essa chavinha aqui que significa chave primária, tá? E os atributos. Eu tenho a tabela pessoa, que aí eu tenho o ID como chave primária e os atributos. E eu tenho o adoção, que tem o ID como primário, tá? E esses dois aqui, ó, que são considerados, né, chaves estrangeiras, estão vindo de outras tabelas, beleza? Vou simular aqui para vocês entenderem rapidamente, tá? Alguns conceitos aí. Animal, eu não preciso colocar o ID, tá? Vou cadastrar o animal pelo PHP MyAdmin. Esse ID é feito automaticamente, o valor dele. Vou colocar o nome aqui, Joaquim, sexo masculino, descrição, colocar tudo assim, tipo, cachorro, status não adotado. Beleza, inserir um animal, vou inserir um outro animal, Bob, sexo masculino, descrição XX, histórico XX, tipo gato, status não adotado. E vou lá, deixa eu visualizar aqui, né, para vocês verem que eu tenho dois animais cadastrados. Vou cadastrar uma pessoa. Então, vou inserir eu mesmo. Matheus, endereço não importa nesse momento, nem preferências. Inserir Matheus. Agora eu vou lá em adoção para vocês entenderem o que é essa chave estrangeira ID animal, o que é essa chave estrangeira ID pessoa. Vou lá em inserir. Olha que legal, ó. ID animal, eu já tenho as opções. Eu posso escolher o valor 1 ou o valor 2. Por quê? Porque na tabela animal eu tenho dois animais cadastrados. Um com ID 1 e o outro com ID 2. Aqui na adoção, se eu for inserir uma pessoa, eu só tenho uma opção, né? Que é o ID 1. Por quê? Lá em pessoa, eu só tenho uma pessoa cadastrada com o ID 1. Tranquilo? Então é essa a ideia aí, tá? Eu vou compartilhar esse código com vocês, beleza? E então bom trabalho, qualquer dúvida estou à disposição.